A paz do Senhor, amém. Em nome de Jesus, os irmãos e as irmãs, sejam todos bem-vindos. Abra sua Bíblia no capítulo 34, amém? No livro de Gênesis. Nós vamos estar aí abordando um tema hoje que é a falta de entendimento, ela mata. Isso mesmo. Abra sua Bíblia no capítulo 34 de Gênesis, e diz lá assim: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra, e Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada sua filha Diná, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Achei graça a vossos olhos e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes, dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhes: Não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fores como nós, que se circunde todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e noemos. Suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga, de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo. Se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, o seu gado e a sua possessão e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo macho de todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dos filhos de Jacó, Simeão e Davi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio de espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado sua irmã, suas ovelhas e as suas vacas, os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia tomaram. E toda a sua fazenda, todos os seus meninos, suas mulheres, levaram presos e despojaram-nos de tudo que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferrezeus. Sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Fariam, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Amém? Caminho
caminho santo ao céu de plena luz. Às vezes espinhoso, a glória nos conduz. É o caminho certo para todo pecador. Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador. A paz inabalável para quem está na luz, por preço incomparável, comprou-me a mim Jesus. O dom do Pai amado, minha alma satisfaz. Jesus é minha paz, Jesus é minha paz. Há um poder que sara o triste coração, que dá alívio à alma, paz e consolação, que guarda minha veste também em minha luz. Poder de meu Jesus, poder de meu Jesus. Há um fim glorioso além do escuro véu, no fim do espinhoso caminho está o céu. E quando for tirado o véu da escuridão, verei Jesus então, verei Jesus então.
Então, em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Vamos estar orando, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus. Entenda o seguinte: toda a palavra de Deus, ela é proveitosa. Ela tem um porquê de ter sido escrita, um motivo de Deus ter escrito para nós. Para nos ensinar, para nos direcionar, para nos mostrar o que fazer, o que não fazer, qual atitude tomar e não tomar. Enfim, esse é o propósito da palavra de Deus ter sido escrita. Por isso, quando você lê a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, é muito importante que você peça para que o Espírito Santo de Deus revele para você o que você precisa saber. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, somos teu povo, escolhidos pelo Senhor para andar na tua presença, para andar em santidade, para conhecer a tua palavra, para conhecer as tuas atitudes, as tuas ações, o teu caráter, enfim, tudo que o Senhor é. E podemos participar de tudo isso através do teu Espírito Santo. Por isso nos ensina, meu Pai, a buscar a tua direção, a buscar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, a buscar o entendimento das coisas que o Senhor tem para a nossa vida, de tudo que acontece conosco, e não sermos guiados pelos nossos sentimentos, as nossas razões, os nossos pensamentos, a nossa carne e tudo aquilo que nos direciona a fazer e a guiar e a tomar atitude que não deve ser tomada. Em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Faz o que for da tua vontade, Senhor, e não da nossa vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso, conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Oh, oh. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor.
Para a gente entender o que estava acontecendo aqui, primeiro, nós precisamos pincelar um pouco sobre entendimento da parte de Deus, certo? Muitas vezes nós só temos conhecimento das coisas de Deus. Nós estudamos, nós lemos, nós pregamos a palavra de Deus. E esse conhecimento faz com que a gente deduza, a gente tire conclusões precipitadas do que Deus está querendo nos dizer através daquilo que nós conhecemos. Isso é, você estudou, você leu, você meditou, você ouviu. Só que o que acontece? Ao invés de você se limpar dos teus sentimentos, se limpar dos teus pensamentos e deixar que Deus te guie através da palavra que Ele liberou, você pega aquilo que é de Deus, aquilo que é santo, que Deus falou, que Deus liberou, e mistura com a tua carnalidade, mistura com as tuas deformações e acha que está fazendo a vontade de Deus. Então, o entendimento significa o quê? Entendimento significa você compreender que toda atitude que você toma, tudo que você faz, sem o consentimento de Deus, sem a direção do Espírito Santo de Deus, traz frutos. E no caso que nós estamos abordando aqui, traz morte. Isso mesmo, toda vez que você age sem o entendimento revelado por Deus desta situação, você traz morte, quer seja física ou morte espiritual. Não tem outro jeito. Por quê? Porque você decidiu, você agiu, você resolveu tomar uma atitude sem sequer saber se era aquilo que Deus queria. Você simplesmente achou que era aquilo, concluiu que fosse aquilo e decidiu o que ia fazer. Então o que acontece? Quando nós fazemos isso sem pedir a direção de Deus, sem pedir que Deus nos guie, sem pedir que Deus nos direcione, nós colhemos morte espiritual ou morte física. Amém? No caso aqui, conforme você pode ver, a situação que aconteceu aqui foi uma situação de vergonha mesmo, foi algo muito ruim que aconteceu para o povo de Israel. Por quê? Porque a cultura do povo de Israel, as leis que Deus havia dado para o povo de Israel, não poderia ter acontecido dessa maneira. Isso é, Israel estava debaixo da lei de Deus, e na lei de Deus, o que aconteceu aqui estava totalmente fora da lei de Deus. Concorda comigo? Isso é, Siquém era filho de Amor. Então, o que Siquém fez aqui com a Diná, filha de Leia, o que acontece? Ele agiu de uma maneira totalmente contrária àquilo que era a vontade de Deus, que era o propósito de Deus, que era a lei de Deus para os filhos de Israel, certo? Isso é, debaixo da lei que Deus havia dado para os filhos de Israel, Siquém agiu de uma maneira totalmente contrária. Mas vamos entender o seguinte agora. Quantas vezes os filhos de Israel agiram contra a lei de Deus, fora da vontade de Deus, contra aquilo que era a lei de Deus, e mesmo assim Deus não agiu com eles como eles agiram aqui com essas pessoas. Isso é, o que Siquém fez, ele depois quis consertar casando com a moça. E Deus, quando disse que nós não devemos fazer alianças com pessoas que não creem nele, era no sentido de nós crermos nas coisas que eles creem, andarmos como eles andam, deixarmos que as leis dele, as culturas dele, o modo de eles andarem, tomem posse da nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque mais na frente, bem lá na frente, você vai entender que Jesus veio para todos. Então, se Deus estivesse aprovando a atitude que os filhos de Israel tomaram aqui de matar o rei e matar o filho dele por causa dessa ação, então todo o povo de Israel deveria morrer por causa das ações que eles praticaram. Concorda comigo? Jacó teve relação com uma outra pessoa que não era a esposa dele. Abraão teve relação com a empregada, uma serva. E assim por diante. Então, as atitudes do povo de Israel, se Deus fosse levar ao pé da letra a lei, todos eles estariam mortos. Todos eles estariam mortos.
Então a atitude do rapaz aqui, sim, foi errada. Ela não foi uma atitude correta debaixo da lei que Deus havia dado. Porém, se o povo de Israel entendesse que eles também estavam debaixo de lei, que aquilo que eles estavam desejando para Siquém em amor era algo que ia voltar para eles, isto é, se eles tivessem olhado de outra maneira o que aconteceu aqui, isso é, houve um interesse real da parte de Siquém em querer casar com ela e fazer com que ela se tornasse esposa dele. Isto é, eles precisariam entrar debaixo da lei de Deus. Eles precisariam entrar debaixo da aliança que Deus tinha com o povo de Israel. E não eles agirem dessa maneira aqui, como falaram, né, enganosamente. Por que eu estou falando isso daí? Quando você tem entendimento de que você deseja para as pessoas, ainda que elas estejam erradas, não é essa a questão. Ainda que ela não seja crente, ainda que ela não acredite em Deus, ainda que ela não conheça a palavra, ou ela até mesmo conheça a Bíblia. Tudo aquilo que você deseja para a vida dela, tudo aquilo que você permite que os teus sentimentos, os teus pensamentos alimentem um desejo maligno para a vida da pessoa, você colhe na sua. Então você tem que ter entendimento do que é amar o próximo. Amar o próximo não significa você concordar com as coisas erradas que eles praticam. Não significa você concordar com as coisas erradas que eles ensinam, pensam ou assim por diante. Não é isso. Significa você vigiar para não praticar as mesmas coisas e perdoar eles e desejar que eles mudem e sejam transformados pelo Espírito Santo de Deus. Este é o princípio da parte de Deus. Não adianta você querer fazer justiça com as suas próprias mãos, não adianta você querer se vingar, não adianta você querer fazer coisas contra a vida das pessoas. Por quê? Porque se você fizer isso, você está alimentando também algo que voltará contra você, que é o amar ao próximo como você mesmo. Ao contrário, o que você tem que fazer? Você tem que continuar pregando a palavra, você tem que continuar ensinando os caminhos do Senhor e você tem que continuar fazendo o quê? Fazendo com que a pessoa entenda que aquela atitude que ela está tomando e que ela está continuando e não quer mudar, vai trazer consequência para a vida dela da parte de Deus. Nós não temos que julgar as pessoas ou condenar as pessoas ou matar as pessoas ou fazer justiça para que a lei de Deus faça justiça. Ao contrário, se você fizer sua própria justiça, seja ela qual for, muitas vezes a justiça das pessoas não é matar. Elas não matam os outros, mas elas agem de uma maneira que faz com que a pessoa pague aquilo que ela fez do jeito dela. Elas nutrem um sentimento de raiva, de vingança, de desejo de vingança, que elas começam a maquinar e fazer coisas para que aquela pessoa pague aquilo que ela fez com ela. E eu vou te dizer uma coisa, se você pensa assim, se você age assim, se no teu coração você tem esse tipo de sentimento, você não vai conseguir servir a Deus. Você não vai conseguir receber o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque quando você entra em contato com o Espírito Santo de Deus e com o próprio Criador, quando você aceita Jesus e se batiza nas águas, Deus te chamou para que você seja usado como um instrumento nas mãos dele, para mostrar que a tua conduta, a tua postura, os teus pensamentos, a tua adoração a Deus é muito melhor do que a conduta das pessoas que não adoram a Deus. Mas como que Deus faz isso? Como que Deus faz com que a nossa conduta, as nossas ações debaixo da vontade de Deus seja como um referencial para as pessoas que não adoram a Deus? Te dando entendimento. É isso mesmo. Deus, ele vai te dar um entendimento do que é servir a Ele, do que é obedecer à lei dEle, do que é se colocar debaixo do Espírito Santo dele e da justiça dele para que ele faça. Deus vai te mostrar
através de experiências. Isso é, Deus vai te dar um entendimento do que o que é ser obediente a Ele, estar debaixo da orientação dEle. Como? Te colocando em situações em que você vai receber de Deus justificação. E a pessoa que está em desobediência será humilhada. Ela vai passar por situações em que ela será humilhada, porque ela não desejou se arrepender e abandonar aquela atitude que ela está. Então não se preocupe se as pessoas agem contra você, fogem aos interesses de Deus, fogem à vontade de Deus e agem contra você. Continue firme, continue posicionado, porque há um tempo determinado da parte de Deus em que você será justificado. E a pior coisa que tem na vida de alguém que serve a Deus é ele tomar posse, é ele viver alguma coisa na vida dele sem ter adquirido o entendimento do que é aquele deserto. Toda vez que você toma posse de alguma coisa na tua vida sem ter aceitado passar pelo deserto, com Deus agindo na tua vida e te tratando, com o Espírito Santo de Deus te lapidando, com Ele mudando o teu caráter, Ele mudando o teu pensamento e tua postura, quando você não aceita passar por esse deserto, ainda que você entre na terra, você não terá entendimento do que é realmente ver a mão de Deus agir. E quando você estiver na terra, Deus vai preparar situações e vai permitir que determinadas situações aconteçam na tua vida e por falta do entendimento, lembra daquele período que você estava no deserto e você não quis usar as armas espirituais, você agiu na tua carne? Você deixou os teus sentimentos mandar? Você deixou a tua ira mandar? A tua vingança, desejo de vingança e de justiça agir? No lugar de confiar no Deus Todo-Poderoso para agir? Lembra aquele deserto que você passou? Pois bem, esse deserto em que você passou sem o entendimento do que é ver a mão de Deus agir nessa situação. E isso trouxe morte para você nesse deserto. Então, quando você tomar posse de qualquer coisa que seja, essa morte que você está sobre a sua vida espiritual, às vezes é morte natural mesmo que acontece, tá? É morte física, mas eu estou falando da espiritual no momento. Então, quando a morte espiritual entra na tua vida por você não ter entendimento do deserto, você vai entrar na terra, mas você não vai conseguir permanecer. Por que eu não consigo permanecer, irmão? Não? É simples. Porque toda a terra, toda Canaã, toda a bênção que Deus libera para a nossa vida, existem poceiros. Existem demônios, existem espíritos imundos que agem nessa área. Existem espíritos imundos que estão ali. Como diz a palavra de Deus, o diabo anda ao derredor como um leão que ruge procurando a quem tragar. Então o que acontece? Se você entra na tua terra sem a autoridade de Deus, sem o entendimento do que é ter a mão de Deus agindo nesta área, você buscou subterfúgios, você buscou um jeitinho seu, você buscou do teu jeito passar por esse deserto e não aceitou Deus trabalhar na tua vida no deserto, você vai entrar na terra. Porém, você não terá autoridade contra esses poceiros. Você não terá autoridade para se manter firme. E esses poceiros vão te subjugar. Eles vão tomar algo da tua vida, como tua saúde, a tua paz, vai trazer depressão, vai trazer miséria, vai trazer alguma coisa na tua vida. Por quê? Porque você entregou a tua vida a esse espírito, essa entidade, ou até mesmo a Satanás no deserto. Você não aceitou passar pelo deserto e não se sujeitar ao diabo ou aos espíritos imundos ou até mesmo à sua vontade. Você não aceitou querer a vontade de Deus como suprema, como soberana nesse deserto. Então entenda, toda vez que você passar por um deserto, passar por uma situação que você não está compreendendo, você precisa buscar em Deus o entendimento. Você precisa deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Você precisa permitir que Deus faça o que Ele quer fazer. Os irmãos aqui de Diná, o que eles fizeram? Eles permitiram que um sentimento maligno, um desejo dentro do coração deles de vingança,
tomasse conta da vida deles. E aí eles diziam que foi porque eles fizeram minha irmã passar vergonha. Mas eu pergunto para você, o que é mais vergonhoso? Você matar um monte de pessoas e ser assassino? O que é mais vergonhoso? Você ter relações com outras mulheres tendo um casamento como Jacó fez? Como Abraão fez? Você está entendendo? Então quer dizer que na mente deles essas atitudes eram normais, tudo bem, podia. Aí eles não sentiam ódio, eles não sentiam nojo, não sentiam vergonha. Mas aquilo que eles sentiam nojo e vergonha, eles se achavam no direito então de agir com as suas próprias mãos e fazer justiça. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. A tua justiça não produz a justiça de Deus. Porque a tua justiça, ela tende a pender para você mesmo. Você defende os seus interesses. Você defende o que é melhor para você. Quer ver um exemplo disso? Uma vez conversando com uma pessoa, eu peguei e comentei. Você viu aquela pessoa que assaltou tal coisa, que roubou tal coisa, que estava frequentando a igreja, foi presa, não sei o quê? Aí ela, misericórdia, onde nós vamos parar com a igreja dessa? Essa pessoa nem podia estar aqui, nem podia estar frequentando a igreja, nem podia estar seguindo ao Senhor, nem podia estar fazendo a obra de Deus. Amém? Depois essa mesma pessoa conversando com ela e falou que foi o filho dela que fez isso, aí já mudou o discurso. Tem misericórdia, ele não é assim, não é bem desse jeito. Isto é, a justiça do ser humano é assim. Ela tem uma justiça que ela busca os seus próprios interesses. Isto é, quando é alguém que ela conhece, alguém que ela ama, alguém que ela valoriza, então tem misericórdia, Senhor. Senhor, cuida dela. Ai, meu Deus, não permite que nada de mal aconteça. Porém, quando é um desconhecido, alguém que ela não conhece, não presta, não vale nada. Isto é, a família de Jacó praticava coisas erradas, vai fazer o quê? Não sei o quê, né? Oh, meu Deus, que coisinha, pobre coitado, entendeu? Porém, quando os outros faziam contra eles, eles pegavam e tinham uma outra balança. Era 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Porque o ser humano é assim. O ser humano tem a tendência de querer valorizar as coisas que ele dá valor, que dá importância. Porém, quando se trata de justiça, ele já não olha mais dessa maneira. Você está entendendo? Mas Deus não é assim, meu querido. Deus não está preocupado se é teu parente, se não é teu parente, se é a pessoa que vai para a igreja, se é evangélico, se não é evangélico, se frequenta outra religião, se não frequenta outra religião, se peca, se não peca. Deus é justo para todos. Aquilo que para você é vergonha, talvez o que você está fazendo, o que os outros fizeram contra você é uma vergonha, o que você está fazendo também para Deus é uma vergonha para Ele. E aí, como é que vai fazer? Como é que Deus vai fazer então? Deus vai agir com mais justiça com as pessoas só porque você quer? E você, Ele vai perdoar? O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida? O perdão do Senhor tem poder sobre a sua vida. Porém, o perdão sobre a vida dos outros não tem. Irmão, não estou dizendo que você tem que concordar com o pecado das pessoas. Não estou dizendo que você tem que se conformar com o pecado na tua vida e achar que isso daí é uma desculpa para você continuar pecando. Eu estou querendo dizer que você precisa adquirir entendimento das situações. Determinadas coisas acontecem na tua vida que é para que você experimente a justiça de Deus e não a sua. Não é a sua justiça que vai fazer com que aquilo seja resolvido. Deus, ele tem uma visão muito mais ampla. Deus enxerga muito além do que nós. Deus, quando ele vê uma situação, ele observa algo que foi feito, quer seja na tua família ou fora da tua família, na igreja ou fora da igreja, Deus tem uma visão muito mais ampla. Quem é você para querer julgar? Quem é você para... Você tem que pregar, você tem que falar da justiça de Deus, você tem que pregar a palavra de Deus, você tem que falar que Deus vai trazer justiça, porque Ele traz justiça, não se preocupa, Ele vai trazer justiça. Agora a questão é que você não pode trazer a sua justiça achando que é de Deus. No caso aqui, os filhos de Jacó trouxeram sua própria justiça e acabaram trazendo vergonha para eles mesmos. Porque na realidade, sabe o que eles estavam falando no mundo espiritual? Estava falando para Deus agir com eles da mesma maneira quando eles pecavam. Foi isso que eles semearam. Eles semearam que quando uma pessoa peca e se arrepende, porque no caso o rapaz quis casar com a menina. Ele quis casar, ele quis formar família.
Então ele se arrependeu, não foi? Ou não? Então o que acontece? Eles não perdoaram. Então na realidade eles estavam trazendo maldição para a própria vida deles. Isso é falta de entendimento das leis espirituais. Quando você executa a sua própria justiça, você está trazendo justiça sobre a sua própria vida. Quando você permite que Deus faça a justiça, você escapa, porque Deus pega e te justifica e te perdoa das coisas que você tem feito. Você precisa entender isso no teu coração. Cuidado com as coisas que acontecem à tua volta, com os laços do inimigo, com as situações que acontecem à tua volta. Não deixe o teu coração, não deixe a tua mente, não deixe essa tua amargura, esses sentimentos entrarem no teu coração ao ponto de levar você à própria ruína, à própria morte. Morte espiritual. Por isso que muitas vezes existem líderes que por mais que pregam, por mais que fazem no reino de Deus, não acontece nada. Nada acontece. Não é porque eles não querem fazer. Não é porque eles não se esforçam para fazer. Mas é porque eles não entendem que é a justiça de Deus que tem que ser feita. Não adianta, meu amado. Não adianta você querer se colocar na frente de Deus, embora às vezes, muitas vezes, dá vontade de a gente ir fazer a própria justiça, dá vontade de a gente profetizar contra a situação, dá vontade de a gente profetizar morte para a situação, dá vontade de a gente profetizar a miséria, a escassez, a esterilidade, dá vontade de fazer essas coisas, porque nós temos autoridade da parte de Deus para fazer isso. Mas quem somos nós para querer liberar esse tipo de palavra? Deus é capaz de fazer isso. Se Deus falar com você e mandar profetizar, profetiza. Profetiza. Se Deus mandar você falar e você profetizar e não profetizar, você vai estar trazendo maldição para a tua vida e morte. Mas se Deus falou com você, meu amado, abre a tua boca, pode abrir que Deus vai te justificar. Ele assina embaixo. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz que vai fazer algo, ele faz. Quando ele diz que vai fazer algo, ele faz. Ele não volta atrás. Você está entendendo? E o que eu acho interessante aqui também é que depois que eles foram lá e mataram a todos, tanto o rei como o filho dele e as pessoas lá da cidade, e preservaram as mulheres, as crianças e os animais, olha o que Jacó disse aqui. Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores da terra, entre os cananeus e ferrezeus. Olha a preocupação de Jacó. Não era nem com Deus, não era nem com a palavra de Deus. Você está entendendo como a falta de entendimento na tua vida, a falta de entendimento das pessoas que estão ao seu lado que não conhecem a palavra de Deus? Meu amado, olha o que ele fala aqui, olha. Então disse Jacó a Simeão e Levi, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferrezeus. A preocupação dele não era nem entre Deus. Olha, vocês me fizeram cheirar mal diante de Deus. Como é que vocês fazem uma coisa dessa? E olha a preocupação dele também, sendo eu pouco povo em número. Isso é, se ele tivesse muitos, aí tudo bem. Aí ele diz, ajuntar-se-ão e ficarei destruído. Isso é, ele estava preocupado com a vida dele agora. Nem era a vontade de Deus, nem era a palavra de Deus. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer com isso, meu amado, que o fato de você ter sido escolhido por Deus, o fato de você ter aceitado a Jesus, se batizado nas águas e ter escolhido traçar um caminho junto com o Senhor, isto faz com que você tenha a obrigação de adquirir entendimento de toda a situação que você passa. Você precisa experimentar a mão de Deus agindo nas situações que você passa. Porque quando você adquirir esse entendimento do que é ter a mão de Deus e a justiça de Deus agindo, o juízo de Deus se manifestando e não o seu, você vai entender a diferença do que é ter entendimento e não ter entendimento. Você vai entender o que é agir debaixo de um entendimento da parte de Deus e a vida entrar na situação, e você agir pelo seu próprio entendimento e você vê a morte entrar. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, Jacó estava preocupado agora com a sua vida e os filhos preocupados com quem? Com a irmã. Preocupado com a irmã.
Eles podiam ser assassinos. Matando as pessoas, as irmãs dele ia deixar de ter a vergonha que tinha. Como que ia? Não ia não. Ela ia continuar tendo a mesma coisa que aconteceu com a vida dela. Aquela situação que aconteceu com ela estava lá ainda. Não resolveu a situação. Então, muitas vezes, a nossa falta de entendimento de querer buscar a vontade de Deus, de deixar Deus falar com você, de pedir para o Espírito Santo te conduzir, te guiar, é o que vai trazer morte na tua vida. É o que vai trazer morte na tua vida. Então, se você quer realmente ter vida e vida em abundância da parte de Deus, permita que Deus te dê o entendimento de cada situação. Peça para Ele. Peça para Deus, fala: Deus, me explica o que eu tenho que fazer nessa situação. Qual é a minha ação? Qual a atitude que eu devo tomar referente a essa situação? E abre mão dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, da tua vontade. Faça isso e você vai ver entrar vida. Porque o próprio Deus vai olhar para você e vai ver que você está debaixo da orientação dele e da direção dele. O entendimento traz vida. A falta de entendimento traz morte. Em nome de Jesus, toma posse. Amém, amém e amém. Pronto estamos para louvar Jesus, o Salvador. Glória a Jesus e aleluia. E havemos de cantar ao nosso Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o direito de cantar que Jesus com grande amor veio à terra pra salvar. Nossa alma resgatou, com seu sangue nos lavou. Glória a Jesus e aleluia. A certeza temos já da nossa redenção. Glória a Jesus e aleluia. E cantando vamos indo pra felicidade. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o direito de cantar que Jesus com grande amor veio à terra pra salvar. Nossa alma resgatou, com seu sangue nos lavou. Glória a Jesus e aleluia. Temos firmes as promessas que Deus nos quis dar. Glória a Jesus e aleluia. Por Jesus aqui podemos sempre triunfar. Glória a Jesus e aleluia. Tem os santos do Senhor o poder de exaltar. Cristo nosso Salvador, que nos veio resgatar. Já vivemos pela fé no palácio do que é. Glória a Jesus e aleluia. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, vamos estar orando, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus. Entenda o seguinte: toda a palavra de Deus, ela é proveitosa, ela tem um porquê de ter sido escrita, um motivo de Deus ter escrito para nós, para nos ensinar, para nos direcionar, para nos mostrar o que fazer, o que não fazer, qual atitude tomar e não tomar, enfim. Esse é o propósito da palavra de Deus ter sido escrita. Por isso, quando você lê a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, é muito importante que você peça para que o Espírito Santo de Deus revele para você o que você precisa saber. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, somos teu povo, escolhidos pelo Senhor, para andar na tua presença, para andar em santidade, para conhecer a tua palavra, para conhecer as tuas atitudes, as tuas ações, o teu caráter, enfim, tudo que o Senhor é. E podemos participar de tudo isso através do teu Espírito Santo. Por isso nos ensina, meu Pai,
a buscar a Tua direção, a buscar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, a buscar o entendimento das coisas que o Senhor tem para a nossa vida, de tudo que acontece conosco, e não sermos guiados pelos nossos sentimentos, as nossas razões, os nossos pensamentos, a nossa carne e tudo aquilo que nos direciona a fazer e a guiar e a tomar atitude que não deve ser tomada. Em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Faz o que for da Tua vontade, Senhor, e não da nossa vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Santos é o amor de Jesus, grande é este amor que paz nos produz, a fonte da vida que nos dá vigor, é o sangue de Cristo vertido em dor, ó ver ali na cruz, a graça de Jesus, amor potente que gozo produz. Ó ver, eis o homem que padece além, coberto de sangue, ferido por ti, estampa na face tão enorme dor, de espinhos coroa possui meu Senhor. Ó ver ali na cruz, a graça de Jesus, amor potente que gozo produz. Com cravos furados tem os pés e as mãos, pregado no leito em grande aflição, aberto seu lado com a lança cruel, sai água e sangue do Emanuel. Ó ver ali na cruz, a graça de Jesus, amor potente que gozo produz. Por Cristo cumprida foi a obra de amor, morreu qual cordeiro por ti pecador, confiando agora na obra da cruz, a vida nós temos por Cristo Jesus. Ó ver ali na cruz, a graça de Jesus, amor potente que gozo produz. Pela fé que uma vez foi entregue ao Santo, que nos vem por Jesus e nos seca o pranto, pode os crentes sem ter nenhum espanto prosseguir nas pisadas do Senhor, nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória está no Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Os cristãos foram por tribunais e julgados, nas prisões inocentes
cavernas da terra se refugiavam e ali reunidos celebravam a Jesus, seu amado Salvador. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz, pela fé que nós crentes sempre devemos nos firmar em Jesus e assim venceremos. E um dia no céu encontraremos os fiéis que amaram o Senhor. Lá no céu não teremos mais dor e o pranto há de findar quando perto do nosso Senhor nossa alma enfim repousar. Há um caminho santo ao céu de plena luz, às vezes espinhoso, a glória nos conduz. É o caminho certo para todo pecador. Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador. A paz inabalável